É uma alegria, irmãos, poder estar de retorno aos lares da Primeira Igreja Batista da Freguesia, deste momento semanal de encontro com o estudo da Palavra de Deus e as orações. Continuo pedindo aos irmãos as orações em favor das famílias de nossa igreja. Também pedimos em favor de alguns irmãos que estão enfermos. O irmão Aldonor, estive com ele ontem, está apresentando alguma melhora e nós louvamos a Deus por isso, mas continuamos intercedendo em favor da irmã Cleonice. Ela está em tratamento de câncer. Orem também, irmãos, por aqueles de nossa igreja que estão desempregados ou atravessando uma certa dificuldade por causa em consequência da pandemia. Oremos em favor desses irmãos para que eles possam vencer as suas crises e poderem voltar a estar plenos na alegria diante do Senhor. Continuamos pedindo aos irmãos para estarem ajudando as irmãs que trabalham no serviço social da igreja, especialmente na distribuição de cestas básicas. Nós contamos com os irmãos, com a ajuda dos irmãos, para podermos socorrer as famílias que dependem de nossa igreja para a subsistência de alimentação durante alguns dias. Várias pessoas, algumas nem membros da igreja são, têm se socorrido conosco aqui e têm dado testemunho de agradecimento à igreja pelo carinho, pela atenção. Então, os irmãos continuem nos ajudando neste particular. Quero também comunicar àqueles irmãos que ainda não tiveram notícia o falecimento do pastor Manuel Jardim. Ele partiu para o Senhor no domingo passado, às 8h40 da manhã. Ele estava em tratamento de um câncer violento que o atingiu nestes últimos meses e foi curado no domingo passado. Curou-se completamente e está diante do Senhor na glória, já vivenciando aquilo que ele ensinava na escola dominical, na sua classe, que ele pregava do púlpito e pregou ao longo dos anos de seu ministério. Nós estivemos lá no sepultamento, falamos em nome da igreja e pregamos no momento do sepultamento. Também esteve conosco alguns irmãos membros da igreja e o pastor Marcos Braga, que acompanhou a cerimônia com seu violino e foi uma cerimônia tocante aquela. A família agradeceu a igreja e agradece as orações dos irmãos. Os irmãos continuem orando em favor da irmã Maria José, os filhos, as noras, a família que está ressentida pela transferência do chefe da família para um lugar melhor, mas nós sentimos a ausência. Então, os irmãos estejam orando. Irmãos, eu gostaria de a sua atenção, muita atenção, para dois avisos que preciso fazer nessa oportunidade. Primeiro, um aviso especial com relação ao Congresso dos Adolescentes. Por precaução, visando a segurança dos irmãos, o Congresso dos Adolescentes, que seria semipresencial, a partir do sábado e domingo, ele está suspenso temporariamente. Nós estamos com uma informação de Covid próximo à membresia da igreja e possivelmente contato de pessoas que têm contato com a pessoa que está enferma, e nós então estamos preservando a segurança dos irmãos, especialmente dos nossos adolescentes. Então, atenção adolescentes, está suspenso o culto presencial no domingo, no sábado à noite e no domingo pela manhã. Não haverá o culto,
haverá transmissão, haverá a presença, a citação do Congresso. O pastor José Rodrigo estará pregando de manhã e à noite, especificamente para essa congregação jovem, e todos nós estaremos assistindo, acompanhando, apoiando, orando e vivenciando. Então você reúna na sua casa os adolescentes, os jovens, se possível algum amiguinho para ouvir o pastor José Rodrigo e participar, né, daquele momento. Então fica aí o aviso, está suspenso. Na próxima semana, através das nossas mídias e no contato na quarta-feira, estaremos novamente informando os irmãos os próximos passos e a sequência de nosso cuidado, da fuga, né, de uma possível situação desagradável. Comuniquem isso, por favor, os irmãos que estão me assistindo através da mídia, dos seus contatos da igreja, para que os irmãos não venham no próximo domingo. Então, domingo pela manhã, o culto é transmitido gravado. E domingo à noite, culto transmitido gravado. E no sábado não haverá transmissão, não haverá programação. Depois de toda essa situação, assim que possível, nós estaremos compensando os nossos adolescentes com um culto, possivelmente no sábado e no domingo, em que eles possam vivenciar o seu tema, a sua programação preparada para essa oportunidade. O outro aviso que quero fazer, e aí eu peço a atenção dos irmãos, em relação à nossa Assembleia. Eu preciso realizar uma Assembleia para a eleição da diretoria. Nossa diretoria está defasada no tempo, nós pedimos a clemência e as autoridades para prorrogar um pouquinho mais, e agora já temos a orientação, e nós teremos então a nossa Assembleia para a eleição da diretoria no próximo domingo, 25 de outubro, o último domingo do mês. Mas eu preciso de uma assistência virtual, que os irmãos estejam participando online da nossa Assembleia para a eleição. Você vai precisar votar através do seu celular, do seu computador, do meio de comunicação que vai ser disponibilizado. E eu preciso, então, que os irmãos, por favor, irmãos, atenção a esse aviso, que os irmãos entrem em contato com a Secretaria da Igreja, confirmando o número do seu WhatsApp, ou dando o número do seu WhatsApp, se ainda não deu. Também o irmão pode dar o endereço do seu e-mail, porque você poderá acompanhar a nossa Assembleia através do WhatsApp, através do seu celular ou através do computador, do seu laptop. Então, por favor, irmãos, entre em contato, peça orientação à secretaria. A irmã Juliana já está orientada para, de boa vontade, prestar as orientações devidas aos irmãos. Então, 25 de outubro, último domingo, às 10h30 da manhã. Então você vai votar e vai ficar gravado, e isso vai ser útil para as autoridades e para o registro de nossa ata da diretoria. Isso significa, irmãos, que antes dessa data eu terei que ter uma reunião também com o Conselho da Igreja. E aí eu estarei marcando com os irmãos, estamos estudando a data, o horário e a oportunidade, se online ou se presencial, para então analisarmos os assuntos da Assembleia Extraordinária e também os irmãos analisarem os nomes para a diretoria e a formação do Conselho. Então, irmãos, fica aí, esteja orando por esse objetivo. Fica aí, então, estes avisos especiais. Oremos, irmãos, buscando do Senhor a orientação para o estudo desta noite
e também pelos problemas que estamos vivenciando, consequência de toda essa situação que o nosso país e o mundo está vivendo. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos reunidos como tua igreja, nesta oportunidade para estudo da tua palavra. Nós queremos também, Senhor, buscar a tua direção para os problemas que estamos vivenciando. Dá-nos, ó Pai, a iluminação para podermos solucionar as questões administrativas relacionadas à lei, à eleição da diretoria, e que tudo, ó Pai, possa transcorrer com normalidade para a glorificação do Teu nome. Nós te agradecemos pela orientação e ajuda que nos tens concedido ao longo desses meses, atravessando esse período de pandemia. Pedimos, ó Pai, nesse instante, o Teu socorro em favor dos enfermos, alguns que estamos lembrando o nome, outros que não lembramos e outros que até desconhecemos. Mas o Senhor, que é onipresente, onisciente, e também onipotente, e citamos onipotente porque o Senhor pode todas as coisas e pode curar esses irmãos, seja qual for a enfermidade, seja qual for o grau de enfermidade. Também, ó Pai, pedimos o Teu consolo para o coração da irmã Maria José e todos os familiares do Teu servo, que já está na Tua presença aí na eternidade. Conduza-nos, ó Pai, no estudo desta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar então com o nosso estudo da semana. E nós estamos abordando, prometemos, irmãos, que estaremos falando hoje sobre Deus. E o título que demos para o estudo o capítulo desta noite é Deus existe. Vou ler 3 textos da palavra para a introdução deste assunto. Moisés escreveu: Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio 6, versículo 4. A sentença inicial da Bíblia, a primeira frase sagrada diz o seguinte: no princípio criou Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E o apóstolo João escreveu no Novo Testamento que no princípio era o verbo, a palavra. O verbo era Deus e todas as coisas foram criadas por Ele, por Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. João tomou o verbo emprestado da literatura hebraica, do Velho Testamento, no qual esse termo, a palavra, era essencialmente impessoal, significando o princípio racional da razão divina, mente criativa divina, criando pela palavra e trazendo o mundo à existência. Vivemos, irmãos, num mundo sincrético, religioso, que não conhece o verdadeiro Deus. O mundo atual, apesar de modernamente tecnológico, cientificamente culto, com recursos de pesquisas extraordinários, continua ignorante espiritualmente e desconhecendo Deus, aquele que tudo criou. O mundo moderno está repleto de religiões, seitas, grupos filosóficos, todos com teorias sobre Deus, e alguns até sobre deuses, mas desconhecendo por completo o verdadeiro, soberano, único e eterno Deus.
Observa-se, irmãos, que à medida que o conhecimento humano multiplica e a ciência se diversifica, e isso nos mais variados ramos, mais o homem se envaidece com seu saber científico e mais ignorante fica em relação à existência soberana de Deus. A ciência do mundo moderno, parte dos cientistas, diz não crer na existência de Deus porque não consegue mensurá-lo. É uma desculpa que apresenta. Não podemos mensurar Deus, como é que vamos crer nesse Deus? Ocorre que o Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor soberano do universo, Criador da própria ciência, da qual os humanos tanto se envaidecem imaginando ser ela. A ciência, mérito deles, esse Deus não pode ser mensurado. Deus, o verdadeiro, o único e eterno Deus, é imensurável. Ele é Deus, Deus dos céus e da terra. Ele é o Deus dos homens. Queiram os homens ou não, creiam nele os homens ou não, Deus é preexistente e criador de tudo. Ele não é uma energia, uma ideia ou qualquer outra coisa abstrata. Deus é um ser pessoal. E qualquer pessoa que queira conhecê-la, diz o autor da carta aos Hebreus, qualquer pessoa que queira conhecê-lo precisa aproximar-se dele e simplesmente deve crer que ele existe. Hebreus 11, 18. Deus é um ser perfeito, pessoal, com sua existência comprovadamente real. É fácil, até para um leigo, observar que tudo que existe na natureza existe por um motivo, uma razão, uma finalidade. O que evidencia a existência de um planejamento, um plano pré-existente para a existência desse universo, do universo. Houve, meus queridos, um propósito divino para os céus e a terra serem criados. E há um propósito para a existência, para a sua existência atual, para a existência atual deste universo. Deus não pode ser mensurado pelos homens, ser imaginado em todo o seu ser. O que sabemos sobre Deus, o que nos foi revelado, são revelações que o próprio Senhor faz de si mesmo, dando-nos a conhecer por suas características, cuja mente finita do homem possa compreender, aceitando a realidade da sua existência pela fé. Ele nem se revela completo como ele é, porque nós não teríamos como compreendê-lo. As características que Deus dá-nos a conhecer de si mesmo descrevem sua natureza e seu caráter divino. E é através dessas características que o vemos revelado na natureza por ele criada e sabemos da existência do seu divinal amor por nós, suas criaturas. Salmos 19, 1 a 4. Deus é Espírito. Ele não está limitado a nenhum espaço ou elemento físico. Ele não tem, como nós, criaturas físicas, um corpo material, no qual o seu espírito esteja confinado. Como está confinado o meu espírito em mim, no meu corpo, e o seu espírito em você, no seu corpo. Deus é o Espírito eterno,
sem princípio e sem fim. Ou seja, ele sempre existiu e existirá para sempre. Por ser espírito, ele é atemporal, não se limitando nem ao tempo, nem aos espaços. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E quanto ao tempo, Cronos, ele conhece o futuro, como vê o presente e sabe do passado. Por ser espírito, ele, Deus, não pode ser percebido pelos sentimentos físicos humanos. E só pode ser percebido pela fé espiritualmente. João 4, 24. A Bíblia declara que o Deus que criou o mundo e tudo que nele existe está acima de todas as coisas criadas e que nada o restringe à matéria. Deus é infinitamente superior, mais poderoso, inteligente, belo, majestoso de tudo que criou. Mas, não obstante o fato de ser infinitamente superior e Senhor, Deus não se isolou. Ele não está isolado, distante das suas criaturas, num distante céu, enquanto a natureza e os seres criados por ele seguem o curso da existência por ele imaginado, originado. Deus está presente, Deus está atuante em todos os lugares do mundo e universo existente. Deus existe, atuante no mundo, se relacionando com a natureza, se relacionando com os seres humanos por ele criado. A relação de Deus com o homem, dá-se o nome de imanência. Uma palavra pouco usada, talvez pouco conhecida, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo. Mas ela se refere à relação de Deus com o homem. Deus criou Adão, depois Eva, primeiro casal de humanos, e estava com eles no Éden todos os dias. Com a procriação da espécie pelo homem, por ordenança do Criador, haveria multiplicação da espécie humana e esta se espalharia pela terra. E Deus estaria igualmente com todos os homens. Isso é imanente. Sua presença seria imanente no estabelecimento dos acontecimentos humanos. Não a presença física, Deus não tem filho, mas a sua presença seria sentida, percebida, conhecida, real nos acontecimentos humanos. A Bíblia diz que é Deus quem dá a todos vida, respiração, alimento, coisas que dão sustentação à vida. Em sua imanência, Deus, que é Espírito, está presente e atuando, e atuante, ligando, mantendo, controlando toda a criação. Por isso que eu costumo dizer que Deus tem o controle de tudo. Deus é um ser pessoal, é uma pessoa. Há muita gente que não pensa em Deus como uma pessoa, pensa em Deus como uma entidade, pensa em Deus como uma força, uma energia, um poder cósmico, uma coisa espiritual. Mas Deus é uma pessoa. Ele se identifica, se revela ao homem, sua criatura, como uma pessoa. Quando Moisés, lá no Monte Sinai, questionou Deus, naquela conversa que ele teve com Deus, está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, você pode consultar o texto e ler melhor em casa.
mas quando Moisés quis saber quem era ele, como ele ia identificar Deus, como ele diria quem o enviou, ele disse: eu sou o que sou. E o texto diz: eu sou o que sou, disse Deus a Moisés. Na Bíblia encontramos, irmãos, pronomes pessoais que caracterizam pessoas referindo-se a Deus, assim como caracteres morais referentes a uma pessoa referindo-se a Deus, tais como justiça, alegria, paz, ira, amor, caracteres próprios de uma personalidade pessoal social. O amor, por exemplo, vamos tomar só o exemplo do amor. O amor não pode ser sentido, tampouco pode ser correspondido por algo impessoal. Se Deus fosse uma coisa e eu dissesse que amo a Deus, como é que eu poderia amar uma coisa impessoal? Se eu amo a Deus e se eu digo que Ele me ama, é porque nessa correspondência estão seres pessoais. E a Bíblia diz que a Bíblia informa que Deus nos amou e demonstra amor por nós. Texto conhecido de João 3,16, Romanos 5, versículo 8. A Bíblia diz que Deus nos ama e que devemos amá-lo também. E essa relação amorosa só é possível, repito, porque somos seres pessoais. Deus é autoexistente. Outra informação sobre Deus. Isto é, Deus existe por si mesmo, sem depender de outro ser, como nós dependemos dele. Eu dependo de Deus, você que me ouve depende de Deus, creia você em Deus ou não, você depende dele, porque se ele tirar o oxigênio de você, acabou. Nós dependemos dele para respirar, para viver, para andar, para ser. Ele, Deus, é a fonte da vida, não só por tê-la criado, mas também por sustentá-la. É Deus que sustenta este universo, é Deus que sustenta a Terra. Nós até tentamos atrapalhar com as nossas queimadas, com os nossos deslizes, com as nossas drogas, com as coisas que o homem cria, mas Deus mantém a terra produzindo alimento, nos sustentando, o equilíbrio da atmosfera, tudo que maravilhosamente acontece sem que o homem possa interferir, por interferência e cuidado de Deus. Deus não pode ser plenamente compreendido e analisado pelo homem. O homem é um ser finito, com mente finita. E Deus é um ser infinito, infinitamente sábio, infinitamente criador. Mas nem por isso Deus, deixou de revelar-se ao homem, sua criatura, obra-prima especial, e o fez e faz de várias formas e maneiras. Mas agora vamos focar um pouco Jesus Cristo. E o título que dou a esse tópico é Jesus Cristo é Deus. E vou tomar um texto de Mateus capítulo 16, versículo 13 a 16, que registra o seguinte: E chegando em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns que és João Batista que voltou, outros dizem que és Jeremias, Elias, ou um dos profetas que retornou. Então Jesus quis saber: e vocês? Quem pensam que eu sou?
Então Pedro rapidamente respondeu: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Texto de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 16. Quando Jesus foi a Cesareia de Filipe, um distrito situado a 40 quilômetros ao norte da Galileia, bem na base do Monte Hermon, o seu ministério estava atingindo o seu auge, alcançando níveis de popularidade altíssimos. E sua fama se espalhava, precedendo-o. E quando ele chegava às cidades, aos povoados, multidões se aglomeravam para vê-lo, ouvi-lo ou simplesmente conhecê-lo. Mas o que pensavam as pessoas sobre ele? Quem imaginavam ser ele? Eles o reconheciam como filho de Deus ou como filho de Maria? Foi quando o Senhor Jesus encomendou aos discípulos uma pesquisa, que eles entrevistassem pessoas na multidão e depois lhe informassem sobre o que ouvia a respeito dele. Na verdade, o Senhor não estava interessado no que o povo pensava sobre ele. Ele o sabia. Mas queria ensejar uma conversa em particular com os discípulos para ensinar-lhes verdades eternas sobre ele mesmo. Por isso, encomendou, pediu a pesquisa e provocou a conversa. Pedro respondeu assertivamente, tirou nota 10 na questão colocada aos discípulos. E você? E nós? E vocês? Quem pensam que eu sou? O Senhor fez essa pergunta aos discípulos. Quem pensam vocês que eu sou? Pedro respondeu, firme, categórico, tu és o Cristo, ungido. Cristo significa ungido. Tu és o Cristo, Filho de Deus. A partir dessa resposta certa de Pedro, Jesus pôde esclarecer dúvidas que havia entre os discípulos acerca da divindade dele e conscientizá-los da sua missão como Messias, que veio ao mundo para desfazer o estrago causado por Satanás no Éden, ao contaminar a humanidade com o pecado, resgatando do castigo e condenação eterna a todo aquele que o conheça e queira segui-lo como Salvador enviado pelo Pai. E aí, coloco a mesma ênfase que fiz ainda há pouco. E você? Nós? Quem você imagina ser o Senhor? Quem você pensa que é o Senhor Jesus? Várias têm sido as teorias, as opiniões a respeito de Jesus. Mesmo entre os religiosos identificados como evangélicos, entre os intelectuais, alguns teólogos, alguns filósofos modernos, há muita opinião que não corresponde à verdade. Muita coisa tem sido apregoada com relação a Jesus. E por isso, vale a minha pergunta: quem é Jesus para você? Talvez você que me vê e ouve nessa hora, imagine ser Jesus um milagreiro, a quem devamos recorrer nos momentos de apertura e angústia pessoal.
Há quem imagine Jesus como apenas um nome místico, mágico, para ser usado aqui ou acolá, quando se ordena ou se promete, faça isso, ou farei isso, ou aquilo, em nome de Jesus. Chegando a dar ênfase ao nome de Jesus. Para alguns, Jesus é mais que um nome místico. Ele é também um servo místico, que deve estar sempre pronto para atender às necessidades pessoais. E esses até buscam os templos, as matas, os montes para orar a Ele, Jesus, mas só para pedir bênçãos, favores e proteção. Não olham para Jesus como Senhor, mas como servo. Na verdade, meus queridos, Jesus é Deus. O Deus que tudo criou e que assumiu a forma humana, nascendo fisicamente de um ser humano, Maria, para habitar entre nós humanos, a fim de nos mostrar que é humanamente possível dizer não ao pecado e vencer Satanás, vivendo longe do pecado e em santidade de vida. Quando o anjo Gabriel comunicou a José que em Maria estava sendo gerado um ser, ele disse: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque nela foi gerado o Espírito Divino, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados e ele será conhecido como Emanuel, uma expressão, uma palavra que significa Deus conosco. Quando o anjo citou Emanuel, ele não estava dizendo um nome, ele estava usando uma expressão que se traduz para o português como Deus conosco. Mateus 1, 20 a 23. Inúmeras vezes nos evangelhos, observamos Jesus atribuindo a si mesmo a designação de Filho do Homem. Isso às vezes confunde as pessoas. Ele fazia isto, se identificava como filho do homem, para pôr em destaque o seu aspecto humano, indicar a sua condição física de humano, um ser nascido de humano, apontando para a sua condição humana na divindade. Jesus possuía, enquanto em seu ministério terreno, dupla natureza, a humana e a divina. Jesus, em seu ministério entre nós humanos, era perfeitamente humano e completamente Deus. Apesar de referir-se a si mesmo como filho do homem, filho da natureza humana, ele, Jesus, afirmou a sua divindade diversas vezes. E eu vou citar algumas declarações, poucas, mas há muitas outras que você pode ver na referência, sobre a sua divindade. Ele disse lá em João 14, 9, quem vê a mim, vê o Pai. Em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Em João 14, 7, se me conheceis a mim, também conheces o Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Como Jesus ia se apresentar assim, se não fosse ele Deus? Além desses textos, temos referências bíblicas de que Jesus recebeu adoração como Deus. Mateus 2, versículo 2, versículo 11, 14, versículo 33,
28, versículo 9. E também informações que Jesus exerceu a autoridade divina ao perdoar pecados. Marcos 2, de 1 a 12. Referências que você pode consultar. Até os demônios reconheciam a divindade de Jesus, identificando-o como Filho de Deus. Mateus 8, 27. Os demônios lá em Gadara não identificaram Jesus como o Filho do homem, mas como o Filho de Deus. Mas, para mim, o máximo da revelação da divindade de Jesus está na repreensão dele, de Jesus, a Satanás, quando disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 7. Jesus possuía os elementos essenciais da natureza humana, isso é, possuía um corpo físico, natural, de pele, carne, músculo e osso, tinha uma alma racional, uma mente humana e outras características tipicamente humanas, tais como sentir fome, sede, cansaço, tristeza, alegria, ansiedade, perplexidade, desapontamento, angústia, etc, etc. Consultem lá Marcos 2,16 e João 4,6. Mas ele também, além desses poderes que são comuns ao homem, ele também possuía poderes inerentes somente a Deus, confirmando assim ser Jesus o próprio Deus, visto serem características só de Deus. Eternidade, Jesus é eterno. Apocalipse 22, 13, Hebreus 1, 12. Jesus é onipotente, João 1, 3, Efésios 1, 22, Colossenses 1, 17, Apocalipse 1, 8. Jesus é onipresente, Mateus 28, 20, Efésios 1, 21. Jesus é onisciente, João 16, 30, 21, 17, Apocalipse 2, 2 e 19. Mas é bom que se esclareça uma distorção que é comum fazer-se mentalmente sobre a pessoa de Jesus. Vou repetir. É bom, e eu quero a sua atenção nisso aí, para desfazermos uma distorção que é comum fazer-se mentalmente sobre a pessoa de Jesus. Ele, Jesus, não era parte Deus e parte homem. Jesus era 100% Deus, enquanto 100% homem e vice-versa. Mas de tal maneira, de tal forma, que as suas naturezas não se fundiam, não se confundiam, nem se anulavam mutuamente. Jesus entre nós não deixou de ser Deus, nem foi metade Deus. Ele simplesmente, como Deus, despiu-se da sua glória, da sua gloriosa forma, da sua forma divina, para reivindicá-la depois, novamente, após a conclusão da sua obra salvífica. João 17, de 1 a 5. Podemos voltar, se os irmãos ainda continuarem com dúvidas, a falar sobre Jesus. Mas vamos focar agora, porque o tempo está indo, nós estamos nos alongando além do normal no estudo dessa oportunidade. Vamos focar um pouco o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus. As Escrituras Sagradas declaram que Deus é Espírito, João 4, 24, e que na criação da terra, ele, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. O Espírito é uma pessoa e não pode ser confundido como uma influência incorpórea, como uma força espiritual, um poder cósmico, místico, com atuação no mundo. O Espírito Santo é Deus.
A palavra espírito, no que se refere a Deus, deve ser interpretada com o devido cuidado, porque ela tem um sentido especial, visto que ele é o Espírito eterno. O Espírito de Deus é o Espírito eterno. E um Espírito que se comunica com os homens em sua própria personalidade. A Bíblia refere-se ao Espírito Santo de forma expressa, como sendo Deus, e não como meramente uma parte de Deus. Vou repetir como eu destaquei para que pudesse ficar na mente dos irmãos. A Bíblia refere-se ao Espírito Santo de forma expressa como sendo Deus, e não como meramente uma parte de Deus. O Espírito Santo tem existência própria, sem desassociar-se da divindade que caracteriza a Trindade divina. Deus Criador, Deus Salvador, que é Jesus, e Deus Consolador, o Espírito Santo, conosco, presente na história da igreja. Foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quem deu vida à criação, Gênesis 1:2. Foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que levantou do túmulo o corpo de Jesus no domingo da ressurreição, Romanos 8:11. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que transforma o homem que deseja ser uma nova criatura salva com direito à vida eterna. João 3:3-8. Uma das principais atividades do Espírito Santo é trabalhar na vida do pecador arrependido a fim de convencê-lo a ter uma nova vida livre do pecado e da condenação eterna. O Espírito de Deus, Espírito Santo, trabalha diuturnamente, no sentido de convencer as pessoas acerca do inevitável juízo futuro e a se afastarem do pecado, se afastarem dos pecadores e de Satanás. Um dia, diz a Bíblia, todos os homens de todas as eras haverão de comparecer perante o trono branco para o julgamento no juízo final. Confiram os textos, está aí exposto, Hebreus 9:27, Apocalipse 20, versículo 11-15. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, atua poderosamente, operosamente, para que o homem pecador se converta, seja perdoado e justificado. Quando alguém ouve com interesse e atenção a voz do Espírito de Deus e se convence da mensagem divina, a vida dessa pessoa passa por uma mudança e é radicalmente transformada pela ação do Espírito Santo. Quando uma pessoa passa por essa mudança e transformação, ela se transmuda em uma criatura segundo o padrão divino e passa a ser o centro das operações do Espírito de Deus, produzindo benefícios tanto para si próprio, para a própria criatura, como para a igreja deixada por Jesus na terra, dirigida pelo seu Santo Espírito. Entendamos, pois, irmãos, a presença do Espírito Santo em nós e na direção da igreja como uma presença santa, inerrante, operante, amorosa, como a presença de Deus. Fico por aqui e os irmãos que desejarem mais informação, não duvidem em ligar para mim e nós teremos prazer em conversar sobre o assunto. A próxima quarta-feira, o estudo já está sendo preparado.
Será o estudo sobre anjos. O título será Anjos e Homens, Criação, Natureza e Função. Anjos e Homens, Criação, Natureza e Função. Que Deus abençoe a todos, que Ele possa enriquecer o nosso conhecimento em Sua Palavra. Oremos. Pai bendito, nós te agradecemos pelo privilégio de compartilharmos este estudo nesta noite. Pedimos ao Pai que estejas completando aquilo que, pela minha limitação, não pude fazer, na mente e no coração dos teus servos. E abençoando, ó Pai, aquele que pela primeira vez ouviu tais coisas referente a Ti, para que eles possam entender e se converter e serem filhos Teus. Abençoa-nos, ó Pai, no restante desta semana. Nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Não deixe, meu querido, minha querida, de participar com seu link, seu like, desculpe. Compartilhe esse vídeo também com outros amigos, com outras pessoas. Passe o nosso endereço eletrônico para pessoas que são suas amigas e que você entenda que ele será abençoado com os nossos estudos e com os nossos cultos. E nós estamos avançando no número dos nossos seguidores, mas precisamos melhorar ainda mais. Estamos na expectativa de que possamos melhorar e ultrapassar a cifra de mil pessoas nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a todos. Amém. Oi, gente. Hoje aqui no nosso Panorama Bíblico nós vamos falar da carta de Paulo aos Efésios. Éfeso era uma cidade da Grécia Antiga, conhecida ali pelos seus monumentos, né, pelo seu porto, pela indústria, o comércio, mas principalmente pelo seu turismo religioso. Né, abrigava ali o famoso templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e isso gerava a economia da região. Então Paulo sofreu certa perseguição na pregação do evangelho pelos pagãos, né? Mas mesmo assim Deus abençoou aquela igreja, foi conhecida como uma igreja fervorosa nos seus primeiros anos de vida, apesar de ter perdido um pouco o entusiasmo depois de um tempo. Mesmo assim, Paulo sempre se referiu aos Efésios com uma certa satisfação. A carta foi escrita, né, com um conteúdo mais geral, e o principal teor era a vocação da Igreja de Cristo, né, o papel do corpo de Cristo no mundo, né, a importância do cristão dar o testemunho, né, de ser o exemplo vivo do plano de salvação, dar-lhe instruções sobre fé, sobre andar no Espírito, andar na luz, né, sobre viver de um modo digno, né, de ser chamado cristão, né, viver na armadura do Senhor, em unidade de dons, em unidade entre judeus e não judeus, né, chamado de gentios, ou seja, né, pregava ali sobre não haver lugar para preconceitos, né, de nenhuma espécie quando se trata do amor de Cristo. Então a carta ela tem um misto de doutrina cristã e exortação à santidade e testemunho para a Igreja de Cristo, né, nas regiões de Éfeso. Então que a leitura do livro de Efésios possa abençoar a sua vida.